Olá, meus queridos alunos. Estou aqui da minha casa, tentando me adaptar, assim como vocês também, nesse período de isolamento social. E na situação que a gente se encontra, não podemos ficar parados, não podemos deixar de dar continuidade com os nossos estudos. Então, a partir de agora, irei passar a transmitir um pouco do nosso conteúdo aí, tentar diminuir esse prejuízo passando esse conteúdo através de aulas que eu estou gravando. Peço desculpa porque eu não sou nenhum especialista em gravação, isso para mim também é muito novo, estou me adaptando aqui, estou tentando me adequar a essas tecnologias, né? E particularmente eu prefiro também estar em sala de aula, eu prefiro muito mais estar próximo de vocês. Mas, infelizmente, a situação demanda alguns cuidados, né? E nós temos que nos adequar à situação, temos que nos adaptar à situação que nos é colocada. Então, neste momento, a partir de agora, estarei transmitindo através dessas aulas gravadas e também estaremos sanando as dúvidas aí através do nosso portal AVA, né? No portal lá, os senhores não sei se já conhecem, se já se adequaram a isso, mas tem um campo lá de uma janelinha onde a gente pode trocar uma ideia, podemos conversar ali pessoalmente, né? Pessoalmente, de forma privada, digamos assim, né? Então, quem tiver dúvidas pode enviar a dúvida por lá e também pode utilizar os outros canais que nós já estávamos utilizando, como é o caso do e-mail que eu disponibilizei. Aquele e-mail é exclusivo para essas atividades, exclusivo para sanar essas dúvidas. Então, na medida do possível, estou sempre respondendo aí o mais rápido que a gente consegue, tá? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo aí, hoje nossa aula nós vamos falar um pouquinho sobre lesão corporal, tá? Esse material aqui que eu vou demonstrar, que eu vou passar aqui, eu também estarei disponibilizando lá no portal AVA, então vocês podem fazer o download lá depois, tá ok? No finalzinho eu também vou disponibilizar algumas questões aí e a gente vai, que são questões de fixação, e aí vocês estarão me enviando essas questões por e-mail, tá bom? Tá? Então vamos dando continuidade. Hoje nós vamos falar aí das lesões corporais. As lesões corporais, o crime de lesão corporal, está previsto no nosso Código de Processo, aliás, desculpa, no nosso Código Penal, lá no artigo 129. O artigo 129 descreve o seguinte: ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Então, o que é interessante da gente extrair desse caput do artigo, né? O que é interessante para a gente? O primeiro ponto aqui que a gente sempre vem falando, sempre vem discutindo, é o sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo desse tipo penal aqui? Quem pode praticar esse crime? Aqui é muito tranquilo, né? O artigo ele não fala, não define nada. Então, qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo deste delito, ok? E o sujeito ativo, quem pode ser a vítima o sujeito passivo, quem pode ser a vítima desse delito? Também qualquer pessoa, tá? Independente da condição de vida, saúde, posição social, raça, estado civil, idade, convicção filosófica, política, religiosa ou até mesmo orientação sexual, tá? Então qualquer pessoa pode ser vítima de uma lesão corporal, ok? E qual que é o objeto jurídico? O que esse artigo ele visa proteger? Ele visa proteger aqui a integridade corporal, tá? Ou seja, ele tenta aqui proibir ou coibir que as pessoas sofram qualquer tipo de lesão, que as pessoas sejam feridas, que as pessoas sejam machucadas, sejam lesionadas, tá? E o elemento objetivo do tipo, que é o quê? O que ele prevê? Ofender a integridade corporal. O que é ofender? Ofender é nada mais do que você lesionar, do que você machucar uma pessoa, do que você ferir uma pessoa, tá? Aqui temos o elemento subjetivo do crime, que é o dolo, tá? Nesse caput aqui é necessário ter o dolo, ou seja, a pessoa deve ter a intenção de lesionar, a intenção de ferir, a intenção de machucar. Se não houver a intenção, estaremos entrando aí na modalidade culposa que é prevista em um outro parágrafo que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? As lesões corporais
via de regra, elas não atacam a vida da pessoa. Então, sempre que se fala em uma lesão corporal, não existe a intenção de matar, não existe a intenção de tirar a vida. Existe apenas a intenção de lesionar, de atacar a integridade física da pessoa, tá? Então aqui não há que se falar, não tem a intenção de tirar a vida, apenas de machucar. Eu não quero matar essa pessoa, mas eu quero feri-la, eu quero lesioná-la, eu quero deixar uma cicatriz, deixar uma marca, de repente. Então, eu não tenho a intenção de matar, eu não quero que ela continue vivendo, mas eu quero que ela sofra, que ela seja machucada, que ela seja ferida. Tá? E por isso, por essa questão, diferente do crime de homicídio, que nós estudamos aí anteriormente, os crimes contra a vida, diferente deles, esses casos não serão julgados pelo tribunal do júri, nem mesmo na hipótese das lesões corporais que vierem a ocasionar um óbito, tá? A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas esses casos serão decididos pelo juízo singular, pelo juiz comum, pela vara comum, tá? Então, as lesões corporais, elas são classificadas aí entre leves, graves, gravíssimas, culposas, seguidas de morte e as que são agravadas, tá? Certo? Então, mas se ela for de forma culposa, não terá nenhuma graduação. Sempre que ela ocorrer de forma culposa, independente da situação, dependente do tipo de dano causado, se for culposo, não terá nenhuma graduação. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, tá? Então, o primeiro ponto que é relevante aqui entender, que é necessário compreender, é a diferença entre lesão leve, né, que é aquela prevista lá no caput, e a lesão grave. A lesão grave, a lesão leve, né, ela não impede a vítima de exercer suas ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, sempre que ocorrer uma lesão, via de regra, sempre que ocorrer uma lesão aí, uma lesão leve, e a pessoa não, uma lesão corporal, e a pessoa não ficar impedida de exercer as suas funções habituais, de ter a sua rotina habitual por mais de 30 dias, independente da situação aí, ela vai ser uma lesão leve, tá? Será uma lesão classificada como leve e tem a sua pena prevista lá no caput do artigo 129, tá? E aí, a diferença entre lesão grave e gravíssima, a lesão grave, ela está prevista lá no parágrafo 1º, tá? Lesão grave, ela está prevista, tem a sua previsão no parágrafo 1º. E a lesão sempre será considerada grave, se ocorrer da seguinte maneira. Se a incapacidade ocorrer por mais de 30 dias. Então ele sofreu uma lesão, sei lá, ele quebrou o braço da pessoa lá, e essa pessoa não pode trabalhar por mais de 30 dias. Não pode estudar, não pode ter a sua rotina normal por mais de 30 dias. Tá? Nesse caso aqui, se esse dano for maior de 30 dias, durar mais de 30 dias, então estaremos em uma hipótese de uma lesão corporal aí grave, tá? Com uma pena um pouco maior, uma pena um pouquinho mais majorada, né? Tá? E aqui é necessário, lógico, um laudo que vai determinar essa lesão e posterior aí a seus 30 dias ele vai ter um laudo complementar que vai determinar se essa lesão continua e realmente tem essa permanência, se realmente ela é maior aí, essa incapacidade é maior que 30 dias, tá? Segundo ponto aqui interessante é se ela resultar em perigo de vida. Então, se a lesão ocasionada aí, ela resultou em um perigo de vida, certo? Perigo de vida, ou seja, perigo de morte, a pessoa poderia ter ido a óbito em decorrência dessa função, dessa lesão, ela também será considerada grave. Quando ocorre de repente, ela sofreu uma lesão, ela fez um corte ali, cortou uma veia, uma artéria, e a pessoa poderia, se não tivesse sido devidamente socorrida, poderia ter ido a óbito. Então ela teve um risco. Ela teve o risco de morrer, de ir a óbito aí. Nesse caso, também se considera uma lesão grave. Tá? Outra, resulta em debilidade permanente de membro, sentido ou função. Então, se dá lesão aí,
ela teve uma debilidade, uma dificuldade aí, de repente ela perdeu o movimento de um dedo, ou perdeu aí uma parte de um sentido, uma parte da visão, então essa lesão será considerada grave, tá? Essa lesão será considerada grave. Se ela perdeu, teve alguma debilidade aí permanente em algum membro, tá? E temos também a hipótese da aceleração do parto. Então, se a vítima nesse caso aí era uma gestante, e aí da lesão que ela sofreu uma lesão ali, e por causa daquela lesão, teve que ser acelerado o parto, acelerou o parto dela, teve que antecipar o parto, né? Ela estava de 7 meses ali e antecipou o parto, tá? A criança nasceu com vida, nasceu bem, mas teve essa aceleração do parto aí. Então, essa lesão também será considerada grave, tá? A pena para esses casos aí é uma pena de reclusão de 1 a 5 anos, ok? E quando a lesão é gravíssima? A lesão gravíssima, as lesões corporais gravíssimas estão previstas lá no parágrafo 2º, tá? Previstas no parágrafo 2º do artigo 129. Será sempre considerada gravíssima se resultar em incapacidade permanente para o trabalho. Então, se nessa lesão aí ocasionou uma incapacidade permanente, então ele exercia uma determinada função e não vai poder mais trabalhar nessa função, perdeu essa capacidade para esse trabalho, então teve uma incapacidade permanente aí. Se essa incapacidade permanente for uma incapacidade permanente, a lesão será considerada gravíssima. Por exemplo, ele trabalha utilizando as mãos aí, ele sofreu de repente por causa da situação aí, ele não vai poder mais trabalhar. Ele era um artesão, um pintor, e aí foi lá, a pessoa com inveja, sei lá, por uma outra situação, quebra os dedos dela e ela nunca mais consegue pintar novamente. Então temos uma incapacidade permanente para o trabalho. Se resultar em uma enfermidade incurável, de repente essa lesão ocasionou uma doença incurável, uma doença aí que jamais será curada, ok? Tá? De repente a pessoa foi lá e aplicou um vírus na pessoa, foi lá com injeção e aplicou um vírus que ocasionou uma doença incurável, né? Se resultar em perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Aqui é perda, tá? Aqui vai perder totalmente, inutilizar um membro, sentido ou função. De repente ele vai lá e fura o olho da pessoa. Então, a pessoa ficou cega permanentemente. Ou cortou um dedo, cortou uma mão, cortou um pé, um dedo do pé, sei lá. Houve aqui uma perda de um membro ou sentido ou função aí. Perdeu totalmente, tá? Se resultar uma deformidade, também da mesma forma, se for uma queimadura, alguma coisa que deformou a pessoa de forma permanente, também é considerada uma lesão gravíssima, tá? E aqui, diferente do artigo anterior, do parágrafo anterior, aqui se resultar em aborto. No anterior ele falava em antecipação do parto, aqui ele fala em aborto. De repente ele foi lá e durante a gestação ele chutou ali a gestante e ela acabou abortando. Ela perdeu esse feto, tá? Perdeu o feto ali. E aí a pessoa já, a gestante ali, sofreu um aborto, tá? Resultou em um aborto. Reparem aqui que aqui tem que ficar bem claro que aqui o objetivo não é causar o aborto, tá? Diferente do crime lá que a gente fala de aborto, aqui o objetivo não é causar o aborto. O objetivo aqui é lesionar a gestante. O aborto foi uma consequência daquela lesão. Se a intenção aqui era praticar o aborto, se a intenção era de fato praticar o aborto, aí sim, ele volta para outro crime. Mas não, às vezes ele nem sabia, nem tinha conhecimento da gestação. Às vezes a vítima era gestante, mas era pouco tempo e não era parente, ele não sabia dessa situação. Foi lá e aí espancou, bateu nela e deu um golpe na barriga e ela acabou abortando. Ele não sabia. Aqui ele vai responder apenas pela lesão gravíssima, tá? Não vai responder pelo crime de aborto, e sim pela lesão gravíssima. Agora, se a intenção do agente era de fato cometer o aborto, aí ele responde pelo crime de aborto, tá? E é nesses casos aqui, a pena será de reclusão aí de 2 a 8 anos. Tá? E aí temos a outra hipótese, se ela resulta em morte. Então,
Se resulta em morte, as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena será de 4 a 12 anos. Nesse caso aqui, ele não queria matar, ele queria lesionar. Então eu queria lesionar, mas por alguma circunstância a vítima veio a óbito. De repente ele queria lesionar a pessoa, foi lá e deu uma facada, mas não queria atingir nenhum membro assim vital, nenhum órgão vital. Mas por uma infelicidade acabou atingindo uma artéria, a pessoa sangrou, a vítima sangrou até o óbito, tá? Nesse caso aqui ele não tinha intenção, tem que ficar bem claro isso. Ele não tem intenção de matar. Ele não tem intenção de matar. Então aqui ele não queria o resultado. Ele nem queria assumir o risco de resultado, ele queria lesionar apenas. Ou de repente ele foi lá numa briga, né? Que fique bem claro, ele não quer, ele quer apenas lesionar. A intenção dele é apenas lesionar, não é matar, não é levar ao óbito. Nesse caso aqui, o óbito foi uma consequência que não era prevista. Tá? Ele não preveu, não tinha como prever esse resultado. Ou até às vezes tinha, mas não era tão evidente, né? Okay? Então o risco era apenas aí causar uma lesão, certo? Nesse caso aqui, a pena será de 4 a 12 anos, tá? No parágrafo 4º aqui, a gente fala da lesão corporal privilegiada, e é nos mesmos moldes daquilo que nós estudamos no homicídio privilegiado, tá? Sempre que houver a situação de violenta emoção, relevante valor social, relevante valor moral, haverá uma diminuição de pena de 1/6 a 1/3, tá? Então aqui, violenta emoção, mesma situação, logo após uma injusta provocação da vítima. Então a vítima provocou a pessoa, ele perdeu a cabeça ali no momento, foi para cima dela e abateu nela, espancou a pessoa, espancou a vítima. Se comprovar essa violenta emoção, ele vai ter uma redução da pena de 1/6 a 1/3. Relevante valor social. Então, foi lá para um relevante valor social, um relevante valor moral, que a gente já comentou. Nessas hipóteses, aí haverá uma redução aí da pena, uma redução de 1/6 até 1/3, ok? Parágrafo 5º. O juiz não sendo grave as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa. Aqui ela fala multa de R$200 mil. Então, assim, nós sabemos que o nosso Código Penal é um pouquinho antigo, essa redação é antiga. Aplicarei que você só leia-se que aplicará uma multa, tá? Vai ser convertido o valor em tempos atuais, vai ser convertido isso e vai aplicar uma multa lá. Nas hipóteses seguintes, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, que é a violenta emoção, relevante valor social, relevante valor moral, certo? Ou se as lesões são recíprocas, tá? Então, se ele foi lá e ocasionou uma lesão e a vítima no ato de se defender também, na briga ali, numa briga, se for o caso, na briga ali eles se lesionarem, os dois, for recíproco, os dois saíram machucados, então o juiz pode simplesmente ir lá e aplicar uma multa, tá? Vai lá e aplica uma multa, ok? E a lesão corporal culposa, tá? Também pode acontecer a lesão corporal culposa, né? Se o agente, de repente, ele tá lá com uma marreta na mão e batendo um martelo, sei lá, e de repente ele pega e com escapa o martelo e acerta a cabeça de outro, do cara que tá do lado dele, acerta a mão do cara que tá do lado dele. Ele não teve intuito, né? Foi um acidente, não teve intuito. Mas ele também pode responder por esse ato, né? Então, nesses casos aí, também caberá a pena aí de 2 meses, uma detenção de 2 meses a 1 ano. Só que aí vem na mesma hipótese lá do homicídio, certo? Também cabe o perdão judicial se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Por exemplo, o cara tá lá arrumando o portão, arrumando uma porta na casa dele com o martelo na mão, esse martelo escapa e acerta a cabeça do filho dele. O filho dele lá vai lá e fica com uma lesão corporal, fica machucado. Ou de repente até for uma situação mais grave, acerta o olho do filho e o filho fica cego. Ele vai responder aqui? Vai, mas por uma lesão corporal culposa. Ele não tinha um intuito, ele não tinha essa intenção, simplesmente aconteceu, tá?
Aconteceu. E aí, dependendo da situação, também a gente entra naquela situação lá do homicídio privilegiado, né? Daquela situação lá do perdão judicial, tá? Lá, que aqui disposto no artigo, no parágrafo 8 aqui, que caberá o perdão judicial se as consequências também atingirem aí o réu de uma forma tão grave que a pena em si vai ser desnecessária, tá bom? E o parágrafo 7º ele fala sobre os aumentos de pena, tá? Sobre as causas de aumento de pena. E quais são as causas de aumento de pena? A primeira delas, o crime é resultado aí de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Então, o cara vai lá e ocasiona o crime deixando de seguir alguma medida de segurança. Ele deveria seguir uma medida de segurança, não segue, então o crime foi resultado disso e aí ele vai ter uma causa de aumento de pena, tá? Outro ponto, se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Então, naquela hipótese, o cara está lá trabalhando, de repente ele está operando uma empilhadeira, e ao operar essa empilhadeira, ele pega e acidentalmente lá ele derruba, deixa cair uma caixa e acerta a cabeça de uma outra pessoa, certo? A pessoa não vai a óbito, está lá viva, mas assim, por alguma razão, por medo, às vezes de repente ele não tinha curso para operar aquela empilhadeira, sei lá, por algum medo dele, ele pega e foge. Ele vai e foge, deixa o ato, não chama socorro nem nada. Nesse caso aí também, ele pode ter uma causa de aumento de pena, tá bom? Outro ponto aqui. A pena também será aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada sob pretexto de prestação de serviço de segurança ou grupo de extermínio. Sabe onde ocorre bastante isso? Em balada. Vai lá, o segurança pega, vai expulsar alguém da balada e senta a porrada no cara. Vai lá e espanca o cara. Nesse caso aqui, isso aqui também tem outra situação que acontece também. Agora é comum, né? Acontecer em supermercado. Supermercado vai lá, o cara furta um item lá no mercado, supermercado. Ele sabe que se for levar para a polícia vai dar uma dor de cabeça pro supermercado, vai ter que responder depois no processo, tem que testemunhar lá no fórum depois, quando tiver audiência e tudo mais. O que o segurança faz? Vai lá dar uma surra, dar uma coça no cidadão lá que furtou algum item, né? Então, lesiona o cara lá. Nesse caso aqui, ele responde nessa hipótese também, tá? Responde por lesão corporal e vai responder aqui, vai ter uma causa de aumento de pena, ok? E aí também pode ter um aumento de pena se a vítima for menor de 14 anos ou até mesmo maior de 60 anos, tá? Então, a vítima era menor ou a vítima era maior, era um idoso, né? Acontece bastante isso, infelizmente acontece bastante esse tipo de situação com o idoso, né? E às vezes acontece em casas de acolhida, em asilos, né? Então, sempre tem, se a gente costuma escutar essas histórias, né? Nesses casos aí, a pena ela é aumentada de 1/3, tá? Terá um aumento de pena de 1/3, tá bom? E aí temos lá no parágrafo 9, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro ou quem convive e tenha convivido ou ainda prevalecendo o agente das relações domésticas de coabitação de hospitalidade. Aqui é a Lei Maria da Penha, tá? São os casos de violência doméstica, certo? Violência doméstica, Lei Maria da Penha. Um detalhe interessante aqui que deve ser notado é que aqui ele não fala contra a mulher. Ele não fala nada contra a mulher. O que ele fala aqui é se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro ou quem convive ou tenha convivido. Então, aqui ele não fala que é só mulher. Então, nesse fato aqui, nesse ato aqui de lesão corporal, a mulher também responde com esse agravante da Lei Maria da Penha, tá? Nesse caso aqui, ela vai responder também nessa situação da Lei Maria da Penha. Então, aquela mulher que vai lá e dá uns tapas do marido, que a gente sabe que às vezes acontece, né? Dá uns tapas do marido lá, ou causa aí uma lesão corporal até grave ou gravíssima, ela vai responder nos termos da Lei Maria da Penha também. Olha que interessante, tá? Se tem alguém aí que apanha da mulher, ó, já fica atento, tá bom?
Nesses casos, a pena é de 3 meses a 3 anos. Tá? No caso da violência doméstica, a pena será aumentada em 1/3 se a lesão for grave ou gravíssima. Então, se ocorrer uma lesão grave ou gravíssima, também teremos um aumento de pena aí de 1/3. Tá bom? A pena será aumentada em 1/3 se a vítima for portadora de deficiência. Então, se houver aí, se a vítima for portadora de alguma doença, tá? Se ela for portadora de alguma doença, doença não, uma deficiência, né? Se ela for portadora de alguma deficiência, então, teremos aí uma causa de aumento de pena também. Tá legal? E se a lesão for praticada contra a autoridade, do artigo 142, 144A da Constituição, integrantes do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança, no exercício da função em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, até 3º grau, em razão dessa condição, a pena será aumentada de 1 a 2/3. É a mesma situação daquilo que nós já falamos lá no crime de homicídio, tá? Então, quem são essas autoridades? Tá lá, artigo 142, Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, e 144, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Policiais Civis, Militares e Corpos de Bombeiro. Ok? Então, se o crime for praticado contra essas autoridades, em razão do serviço, também temos uma causa de aumento de pena. Tá? Detalhe, contra essas autoridades em razão do serviço, sem decorrência da função. E aí também entra seus parentes consanguíneos aí, tá? Cônjuges e parentes consanguíneos. Ok? Tá? E aqui temos no parágrafo 12 aí que também modificou a lei e tal dos crimes hediondos para inserir a lesão gravíssima e a seguida de morte a essas vítimas no rol de crimes hediondos. Então, nesses casos aqui, no parágrafo 12, ou seja, dos agentes aí de segurança previstos no 142 e 144, estamos aí em uma situação de crimes hediondos, tá? É um crime hediondo. Se a lesão corporal for contra esses agentes, estamos falando de um crime hediondo. Ok? Bom, espero que tenham compreendido. Eu sei que é um pouquinho difícil trabalhar dessa forma, é um pouquinho mais complicado, mas estou à disposição para sanar qualquer dúvida, tá bom? Qualquer dúvida, os senhores podem me chamar aí lá no chat do AVA ou até mesmo enviar e-mail, que o mais rápido possível estou respondendo. Espero que todos se cuidem para que o mais rápido possível nós podemos retornar aí à nossa normalidade, às nossas aulas normalmente, tá bom? Um abraço a todos, vou encerrando por aqui. Qualquer dúvida, pode me chamar lá, estou à disposição, tá bom? Até mais.